Bom dia, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Deus, de nosso Pai Celestial, bondoso, um Pai de verdade, não é? E o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inspira obediência, que inspira retidão, o nosso exemplo, possa inundar nossos corações, de modo a que a gente continue crescendo até atingir aquela estatura, a estatura de Cristo, homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, versículo 13. Pois bem, meus amados, vamos aqui para a terceira pergunta de hoje, da lição, primeira pergunta de hoje, aqui da segunda-feira, só relembrando aqui rapidinho que ontem, no domingo, nós começamos aqui essa nova lição, a lição 15, que o Senhor abençoa, né? Vimos aqui um versículo muito lindo aqui de Isaías 19, 25, que o Senhor abençoa dizendo que bendito seja o Egito, o meu povo, bendito seja a Síria, a obra das suas mãos, e bendito seja Israel, né? A sua herança, a herança de Deus. Vimos também no versículo 19, quando o Senhor diz que naquele dia o Egito iria dedicar um altar a Deus, um altar de sacrifício. O Senhor, né, a Deus, o Senhor, e na fronteira do país do Egito, com outra nação, ele levantaria uma coluna em honra do Senhor. E nós vimos ontem, né, o que tipificava essa questão do altar, essa questão aí da coluna, né, que apontava para Cristo. E a gente viu essa confirmação na pergunta 2, quando ele deixa bem claro, né, falando que eles, o altar e a coluna, seriam construídos para servirem de sinal e de testemunhas da presença do Senhor, o Todo-Poderoso, no meio da terra do Egito, ou seja, no planeta Terra, que o Egito aqui é uma tipologia do planeta Terra, e esse povo do Senhor são os remanescentes de toda a terra, né? E ele deixa bem claro aqui que quando os egípcios clamarem e tiverem sido perseguidos, ele clamaria ao Senhor, o Senhor ajudaria eles, né? E Deus enviaria para eles um salvador e um defensor, apontando para Cristo, claro, né? Não tem outro enviado de Deus para salvador e defensor a não ser Cristo, né? Então, deixa bem claro que a tipologia altar e a tipologia coluna, né, está aqui indicando, apontando aqui para Cristo. E hoje, na terceira pergunta, diz assim: a quem os egípcios irão adorar? E o que eles oferecerão ao Senhor? Isaías 19, 21 diz assim: e o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles, os egípcios, adorarão o Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, né? Deus o Pai. E eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. Meus amados, que texto! Claro que isso aqui nunca se aplicaria ao Egito literal, né? Mas de pessoas que foram resgatadas do meio dos gentios, de todo mundo, né? Assim como o próprio povo de Deus foi resgatado de dentro do Egito, da nação egípcia, né? Claramente aqui, estamos falando aqui dos remanescentes que o Senhor está reunindo de todo mundo, de todo o planeta, para congregá-los ao redor da sua palavra da verdade, né? Da sua congregação, né? do Monte Sião, do seu povo que vive no mesmo espírito de santificação, de obediência, etc, etc, etc. Pois bem, então aqui, quando ele diz aqui, ó, o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é. Já imaginou? Que revelação seria essa? Ora, claro que esse período aqui não se refere ao tempo de Isaías. Esse tempo aqui, quando é que Deus se revela quem ele é na sua profundidade, já que ele é um ser espiritual, né? Como diz lá em João 4, 24. Deus é espírito, Deus é um ser espiritual. Então, quando ele diz aqui que ele revelará quem ele é, obviamente é quando ele coloca o seu espírito no coração, na mente dos homens. Isso só ocorre,
obviamente, pelo batismo, a partir do momento do Pentecoste, quando começa ali a nova aliança, quando ele diz: a nova aliança é eu colocar o meu espírito nos vossos corações, para que esse espírito ensine, escreva nos vossos corações de carne a minha lei. Vocês vão entender a minha palavra. Aí ele continua dizendo aqui: e eles o conhecerão, os egípcios conhecerão a Deus e a Vé. Que coisa! Que texto! Mas você pode dizer assim: não, mas a teologia moderna vem ensinando há séculos, né? Porque um dos pais da igreja, um filósofo muito seguido, muito citado, muito admirado, né? Disse que ninguém pode conhecer a Deus. Digo, peraí, a gente vai acreditar nesse filósofo, pai da igreja? Ou vamos acreditar em Paulo, que disse mais de 5 vezes que nós devemos buscar o conhecimento de Deus, porque Deus se revela, todo o caráter da palavra de Deus é revelacional, não é ocultista, não é misterioso, né? Como é que o Espírito de Deus habitando dentro da pessoa e a pessoa não vai conhecer Deus em alta profundidade? Em Romanos 1,20 vai dizer que nós podemos conhecer a Deus. O próprio Cristo vai dizer na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, meu Pai, por único Deus verdadeiro, e conheça também a Jesus, o teu enviado. É o que ele está dizendo lá em João 17, 3. É possível conhecer a Deus. E aqui os egípcios, aqui, ó, esses egípcios, lá no Antigo Testamento, o mundo não conheceu, né? Nem muitos, nem a maioria do povo de Israel conheceu a Deus, né? Ouviu falar dele, como disse Jó, né? Eu ouvia falar desse Deus, agora eu conheço, porque os meus olhos o viram. Que coisa linda, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. Óbvio que Jó estava falando de olhos espirituais, de entender a pessoa de Deus. E aí, né? Porque Deus disse aos egípcios quem ele é, revelou-se quem ele é, e eles o conheceram, conhecer aqui no sentido mais profundo, mais belo, né? Então, agora eles adorarão. O povo do planeta Terra, o remanescente que se converte, adorarão ao Senhor, né? E eles, esse povo do planeta Terra, apresentarão agora a Deus sacrifícios de cereais. Eita, olha que mensagem aí, como é clara, falando do futuro, né? Sacrifício de cereais. Por que não os principais sacrifícios, os maiores, os melhores, os mais ricos, os mais necessários, que era o derramamento de sangue, que era oferecer um cordeiro, né? Que era oferecer uma ovelha, que era oferecer um carneiro, um bode, um boi, dependendo do sacrifício, claro. Por que oferta de cereal? Porque o texto aqui está falando depois de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, quando não teria mais sacrifício de animais, realmente de sangue. Porque tudo aquilo que apontava para o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ali cessou. Quando Cristo morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo, não era mais necessário derramamento de sangue, porque agora ele entrou de uma vez por todas, de uma só vez, resolveu o problema todo de uma vez, derramando seu sangue. Não tem mais necessidade disso? Oferta de cereal é porque não tem mais derramamento de sangue. Oferta de cereais era uma oferta de gratidão. Está falando do período da nova aliança, portanto, não se está falando aqui de egípcios, mas está falando aqui de todas as pessoas reunidas, na ótica dos judeus, todos agora são gentios. Inclusive os judeus que haviam se tornado cristãos, para eles, haviam se tornado gentios. E Paulo diz que tanto judeus e gentios juntos, que se tornaram cristãos, né? Era visto por todos como gentios. É essa igreja, é esse povo que representa aqui a linguagem dos egípcios, é esse povo remanescente, retirado do mundo pela fé em Cristo, através de Cristo chegando a Deus. O texto conclui dizendo, esse sim é crente de verdade. Não era o religioso judeu de antigamente, e nem o cristão de hoje, né? Que é só aparência de cristão, não é cristão de verdade, e nem o judeu de antigamente, ou de hoje, que não é judeu de fato, né? Que não guarda a palavra de Deus de fato. Não, esse aqui é um fiel, é um verdadeiro. É um homem de palavra, é uma pessoa de palavra.
Ele promete e cumpre. É um homem de votos, é um homem de fé. Que coisa poderosa, né? Que mensagem é essa aqui do livro de Isaías, aqui 19, 21. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta, segunda pergunta de hoje, que diz assim: quando irá acontecer o arrependimento dos egípcios e como o Senhor agirá para com eles? Quem representam esses egípcios? Nós já respondemos alguma coisa no versículo anterior, porque eu não conhecia esse verso ainda. Eu vou conhecer esse verso agora, né? Vamos ler juntos e meditar juntos. Isaías 19, 22 diz: e o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá os seus pedidos e os curará. Meus amados, deixa eu só me explicar aqui, que eu falei que quando eu li a pergunta anterior, eu não conhecia essa segunda aqui. Por que eu faço isso? Eu preciso me explicar aqui para algumas pessoas. É que eu, como vocês, eu preciso sentir a palavra. Antes de começar a lição, eu oro ao Senhor, peço a guia do seu Santo Espírito, para que ele me conduza a um estudo honesto, guiado por ele, para que as pessoas que ouvem aqui tenham a certeza que aqui não está sendo produzido uma resposta com ordem teleológica, baseado em estudos de grandes teólogos, de comentário bíblico, de Bíblia de estudo, não. Aqui é na íntegra, diretamente da Bíblia, dependendo 100% de Deus. Eu estou aprendendo com vocês no momento em que eu estou lendo. Eu faço questão de fazer isso na hora, porque eu preciso sentir a necessidade do Espírito de Deus trabalhando em mim, e eu oro para que ele também trabalhe em você. Ok? Dito isto, vamos seguir. O texto diz: e o Senhor ferirá os egípcios. Como assim? Os egípcios acabou de conhecê-lo, os egípcios acabou de estar, né, oferecendo sacrifício, oferta de cereais, né? E farão promessas ao Senhor e cumprirão essas promessas. Olha que coisa aqui, né? E o Senhor os ferirá, mas depois curará. Oh, que coisa linda. Veja que todo aquele filho, diz a palavra de Deus, que o Senhor chama, ele espanca. Não é isso que está escrito? Ora, se o Senhor enviou Jesus e o espancou, o texto de Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo, agradou vendo o filho enfermar e fez-o enfermar. Ou seja, Deus, ele fica feliz quando eu estou apanhando, quando eu estou sentindo dor? Não, ele chora também. Mas ele sabe que aquela dor é necessário para a cura. Aquela dor é necessária para a cura. Já imaginou um pai? Eu vi uma cena um dia desse, em que um pai levou a sua filhinha para tomar vacina. Mas o pai chorava tanto que parecia que era ele que tinha, né? Ao ver a filha tomando a injeçãozinha na coxa, na perninha lá dela, ele chorava tanto vendo a filha chorar, que ele que teve o atendimento da enfermeira, porque um pai é assim. Imagine Deus, nós que somos maus pais, disse Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha, né? Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine nosso Pai Celestial. Deus não fica feliz. Deus não. Pai, nosso Pai, né? Porque ele era apenas Deus quando nós não o conhecemos. Hoje ele passou a ser nosso Pai e nosso Deus, porque a gente não pede o respeito por ele, né? Mas hoje ele é nosso Pai. Então, o nosso Pai, ele jamais, em hipótese alguma, vai ficar alegre para nos ferir. Não existe um pai que bate no filho e que fica feliz, não existe. Né? Até os homens, né? Os pais e mães, né? Mais duros desse mundo, cortam o coração fazer isso com o filho. Né? Não tem como. Se é uma pessoa que esteja completamente doente das emoções, doente da cabeça, faz um negócio desse. Então, aqui está dizendo claramente aqui, meus amados, que Deus feriu para curar. Então foi uma vacina, foi uma injeção, foi um remédio, foi um antídoto, foi uma cirurgia para retirar o tumor maligno, teve que cortar, e o corte tem dor, né? Esse tipo de cura
para que nós pudéssemos ter a vida eterna, foi necessário Cristo sofrer. Para que Jesus, o Filho do Homem, aprendesse e fosse exaltado pelo Pai e angariasse ao seu nome méritos que ninguém mais no universo tem, teve que passar pelo que passou. Que coisa maravilhosa, não é? Isso é o que está dizendo aqui. E aí diz que, porque eles foram feridos e foram curados, eles se arrependeram e se voltaram para o Senhor. Veja que esses egípcios são exatamente o povo do mundo que não estava dentro da igreja. É um povo que conheceu pela revelação, pelo sofrimento e pela cura, conheceu ao Senhor e agora o Senhor os atenderá todos os seus pedidos e os curará pela segunda vez. Ele fere e cura para curar, mas aí, depois de arrependidos, eles continuam o processo de cura. Meus amados, que mensagem! Olha só, muita gente, né, pode ser que acredite nisso, de que ao chegar numa igreja, levantar a mão diante de um culto ali efervescente, e aí a pessoa levanta a mão e fala, eu aceito Jesus Cristo, né? E aí, naquele momento ali de êxtase, de emoção, a pessoa acha que a partir daquele momento ele é uma nova criatura, ele já mudou, ele já é crente, já está salvo, ele já é perfeito, né? Tem muita gente, tem muitas igrejas que estão pregando esse tipo de mensagem implícita e fazendo o povo entender isso. Muitas vezes o pastor, o teólogo, nem quer dizer isso, mas a forma como ele prega, ele está transmitindo isso, né? E não tem interesse de corrigir o que ele falou, e muita gente tem acreditado nisso. Não é assim, meus amados. A vida cristã, toda ela, do dia em que eu aos 10, 15, 20, 30, 40 anos que eu conheci a Cristo, a partir daquele momento, começa um longo processo de cura, até o dia que eu fechar os meus olhos. O Senhor opera assim. Até os discípulos, os apóstolos que foram batizados e selados com o Espírito Santo no Pentecoste, experimentaram o que ninguém até hoje experimentou, até que se cumpra a próxima profecia. Experimentar, ou alguém hoje na terra a sombra dele cura, ou alguém na terra tem um poder de ressuscitar, né? Como Paulo orou sobre o rapaz que caiu lá e morreu e ressuscitou, né? Quem é que faz isso na terra? O que nós vemos aí nessas igrejas é um monte de falsos sinais, é um monte de prodígios da mentira, né? É um monte de falcatruas o que tem por aí hoje. Então, meus irmãos, meus amados, olha, Pedro, depois de batizado e pregar aquele sermão do capítulo 2, o sermão do capítulo 4 de Pedro, que era Jesus falando por ele, porque ali, aquele pobre coitado não tem condição de falar isso não tem esse conhecimento. Ali é o Espírito de Cristo usando aquele homem, que é Cristo quem dá os dons, né? Usando aquele homem de forma poderosa. Mas algum tempo depois, Pedro, ainda mesmo sendo batizado e selado com o Espírito Santo, ali no Pentecoste, Pedro continuava aprendendo. Paulo teve que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava tendo um olhar diferente, um olhar depreciativo, um olhar preconceituoso de inferioridade contra os gentios. E Paulo teve que chamar a atenção dele, e o Senhor ainda teve que dar uma visão para ele num lençol lá, que um bocado de animal lá imundo, e ele queria mostrar naquela visão que Pedro estava tendo aquele sentimento de nojo por animais imundos que ele não comia, né? Era a visão que ele estava tendo, era o sentimento que ele estava tendo para com os gentios. E Pedro aprendeu ali. Porque é um processo de cura, temos que ter paciência. O crente não é aquele, eu vou entrar na igreja, vou me batizar, se Deus não se revelar para mim em 6 meses, se eu não ganhar na loteria, se eu não ajeitar a minha vida, se eu não arrumar um casamento, se eu não tiver um emprego, se Deus, vou dar aqui todo o meu dinheiro de dízimo, de oferta. Se Deus não resolver a minha vida em 1 ano, eu pulo fora. Tem gente pensando assim, não, a vida cristã, enquanto a gente estiver vivo, a gente está aprendendo, é um processo natural de crescimento, né? E nós continuamos vivos exatamente até esse momento em que Deus vai concluindo toda a obra. Aquele que começou a obra em nós, ele vai concluir.